Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, conhecido pela sigla CETAD. Nós estamos na disciplina Profetas Maiores, estudando o livro do profeta Isaías. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro. E você pode estudar conosco por esse número, 859-8938-0246. Você pode estudar conosco por esse número. Você manda a sua mensagem de texto para esse número e você faz a sua matrícula. Aqui. 85, que é o código de Fortaleza. Aí você coloca 89 85, aí todo número agora tem um 9, 8938-0246. 8938-0246. Esse é o número para que você possa se matricular e ser um dos alunos do nosso querido CETAD. Então, contamos com você, contamos com a divulgação dos alunos. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Mensagem acerca do mar. Alguém grita de Seir: guarda, que horas são da noite? Guarda, que horas são da noite? O guarda respondeu: vem o amanhecer e também a noite. Se ainda quereis perguntar-me, voltai e perguntai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em tua presença, rogando a tua bênção, rogando a tua proteção. Rogamos que ilumine os nossos corações para que possamos juntos, Senhor, compreendermos a tua palavra, a tua vontade e o teu querer. Se conosco, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, nós estamos estudando o livro do profeta Isaías. Tá dando para ouvir bem aí, pessoal? Tá, Deide? Tranquilo, pastor. Obrigado. Sim, senhor, viu? Então, nós estamos estudando, nós estamos vendo que a Assíria, ela fica bem aqui, no alto, e ela vem atacando todo esse mundo antigo. Israel, Amon, Moabe, e agora nós vamos ver duas profecias contra países que ficam aqui na parte de baixo. Edom, que ficava no Monte Seir, e daí vem a região da Idumeia, e nós temos essa cidade muito importante que é Temã, ou Temá. Então, hoje nós vamos ver profecias, né? Porque Deus está julgando este mundo conhecido. Nós vamos ver também contra a Filístia,
que tem aqui Tiro e Sidom, que fica no norte, acima da Galileia. Então, nós vamos ver o que Deus está falando para essas nações, e depois ele vai fazer um apanhado e falar para todas. Então, nós já vimos que Deus está utilizando a Assíria como uma vara de açoitar as nações. Mas, porque a Assíria, ela pensa que é ela que tem poder, Deus também vai punir a Assíria, esse grande império mundial. Então, nós temos o quê? O profeta está profetizando para Judá, o reino do sul. O foco das suas profecias é o reino do sul. E tudo aquilo que tem ligação com o reino do sul. Então, ele começa a sua profecia. Nós já vimos que esse livro está dividido em duas partes, uma a 39 e 40 a 66. Então, nós vamos ver que do 1 ao 39 ele vai falar de Judá, de Israel, como é que está a situação, como o povo está afastado de Deus. E por isso, Deus trará a Síria, não só contra Judá, mas contra todos aqueles países que estão ali, naquele mundo antigo. E Deus começa, através do profeta também, a anunciar o juízo vindouro sobre a Assíria. Israel vai ser punido pela Assíria, a Assíria vai ser punida pela Babilônia, e a Babilônia vai ser punida pelo Senhor. Então, todos esses países que estão ali estão com uma política. Então, guardem isso. Todos esses países têm uma política e ela é pró-Egito e ela é anti-Assíria. O que é isso? Qual é a política que está no mundo dos dias de Isaías? A política é a seguinte: vamos nos unir contra a Síria. Vamos fazer alianças contra a Assíria. Vamos chamar as outras nações. Ou vamos buscar socorro no Egito. Então, Isaías era profundamente contra estas políticas de aliança contra a Síria ou de ser pró-Egito, de tentar buscar socorro no Egito. Então, ele já mostrou que nem mesmo o Egito vai escapar. Então, a mensagem de Isaías é buscar socorro no Senhor. E que aquela política estava errada, de buscar socorro nas alianças e buscar socorro no Egito. Então, todas as nações ali estão pensando: vamos nos aliar, vamos nos fortalecer o máximo e vamos pedir o socorro do Egito. Então, nós temos Edom. Edom, que se tornou o nome, era o nome do irmão de Jacó, de Esaú, se tornou o nome de uma terra que fica no sul da região e que se transformou também na Idumeia, ou a terra de Edom. Agora, Deus tem uma palavra também para Edom, que é chamada pelo seu outro nome, do mar.
alguém grita de Seir, o monte onde os edomitas foram morar. Guarda, que horas são da noite? Guarda, que horas são da noite? Então, a repetição mostra a urgência. Quem está gritando para a sentinela? Os edomitas, os descendentes de Esaú, tinham ódio da nação de Israel. E o guarda respondeu: vem o amanhecer. E também a noite. Ou seja, virá o momento, a Assíria está vindo. E virá um momento onde a Assíria não terá mais a vara na mão. Será o amanhecer. Mas não é o fim, porque logo depois virá a Babilônia. E aí ele diz, olha, se ainda quereis perguntar, voltai e perguntai. Lembrando que aqui o sentinela é o profeta. E aí eu já mostrei aqui nós estamos, ele está profetizando para Edom. Aqui é a região da Idumeia. E ele vai profetizar também para a Arábia, as tribos da Arábia. Então Edom não vai fugir. Edom, quando pensar que a situação passou, a noite vem de novo. E agora ele vai falar para a Arábia, essa parte que fica aqui, a Arábia. Mensagem acerca da Arábia. Passareis a noite nos bosques da Arábia, ó caravanas de dedanitas. Então era uma tribo árabe que também estariam sendo atacadas, principalmente essas caravanas, que eram aquelas caravanas de comércio. Então ele diz assim: saí com água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temã. Temã fica ali, no sul. Então os árabes vão fugir. E o profeta diz que esses homens virão em socorro destes que estão fugindo pelo deserto e que estão morrendo de sede. Ele diz: pois fogem das espadas, da espada desembainhada, do arco preparado e da pressão da guerra. Eles estão fugindo. Então, toda aquela região está sendo sacudida pela Assíria. E aí ele diz assim: porque assim me disse o Senhor, em um ano, com um ano exato de um contrato de trabalho, toda a glória de Quedar desaparecerá. Os sobreviventes dos flecheiros, os valentes dos soldados de Quedar, serão reduzidos a poucos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Então, essa tribo tão forte, tão guerreira, tão trabalhadora no comércio, eles também vão ser atingidos. Ou seja, o profeta está mostrando que ninguém escapará da potência da Assíria. E aí vai começar. Eu tive que fazer montagem aqui. Pastor, Opa! eu queria fazer uma observação que eu percebi. Porque, às vezes, a gente tende a ter uma visão muito pessoal das coisas, né? E muito de nós, da igreja. E aí a gente vê que Deus ele tem uma visão ampla. Porque Deus levanta Isaías para
pregar para Israel, mas ele está vendo aí o mundo todo, né? É, Então, Israel vai passar pelo juízo de Deus, mas o mundo também está passando pelo juízo de Deus. Toda a humanidade que também padece dos mesmos pecados, né? E aí isso, Deus está mostrando para todos, né, que ele está estendendo a misericórdia, porque quando o profeta está falando, que Deus está chamando o povo à salvação, né, ao isso. arrependimento. E aí é É como, importante a gente ter uma visão global das coisas, é olhar para o como, mundo todo e isso. ver o agir de Deus no mundo todo, né? É como se fosse Jailson. Você acertou em cheio. É como se fosse um programa local, digamos aqui de Fortaleza, sobre os problemas de Fortaleza, mas que de repente se ampliasse para mostrar a guerra na Ucrânia, as guerras na África, e a gente ficasse assim, mas rapaz, não é aí um programa para falar da cidade de Fortaleza? Então, Isaías, ele começa falando de Judá, e como o Jailson certamente disse, ele vai para uma visão macro. Ele vai ver o plano, ele vai mostrar, melhor dizendo, o agir de Deus, tendo Judá, o Reino do Sul, como centro. Ele vai mostrar o que está acontecendo em toda a terra conhecida. E como esse agir de Deus vem, e como disse Jailson, essa conclamação, esse chamado, não só a Judá, mas as nações ao arrependimento. E aí, ele agora vai falar com Jerusalém. E essa profecia é chamada de Vale da Visão. Eu peguei, Isaías, ele tem uma visão desse vale, que alguns acham que a própria Jerusalém é um vale, mas não é. Mas que outros colocam que de Jerusalém, por ela ser um alto, Isaías está vendo ali esse vale que eu coloquei aqui para vocês verem, que dá para ver do alto de Jerusalém. Só que o que ele está vendo? Por isso que eu tive que colocar isso aqui. Ele está vendo uma batalha. Ele está vendo uma guerra. Ele está vendo que as forças que se levantam contra a Síria, contra Jerusalém, estão destruindo. E aí, como eu não achei uma foto que mostrasse como ele está vendo, uma mostra só o vale, a outra mostra a destruição, eu juntei as duas. Então, aqui é o vale da visão. E aqui, o que Isaías está vendo? Ele está vendo a guerra se aproximando, o mal se avizinhando, o juízo de Deus vindo sobre Jerusalém. E ele vai dar o alerta, mas o povo não vai fazer caso. Aí ele diz assim, mensagem acerca do Vale da Visão. O que aconteceu agora? Por que subiste todos aos telhados? Ó tu, cidade agitada, cheia de tumulto, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos pela espada, nem mortos em guerra. Ele está dizendo, olha, eu tive uma visão. Deus me avisou. E eu vou dizer para vocês, vocês estão olhando lá para baixo, dos telhados. É uma cidade cheia de tumulto. Vocês estão alegres, uma alegria que não condiz com a realidade, porque ele disse, sabe por quê?
Porque os teus mortos não foram mortos pela espada, nem mortos na guerra. Esse povo se rendeu ou fugiu. Então, aqueles que morreram, não morreram em combate, como era a honra. Mas era alguém que fugiu e foi pego, que correu diante do inimigo. E isso era uma vergonha. Ele disse: todos os teus chefes fugiram juntos. Ele disse: eu estou vendo que vocês vão fugir. Foram presos sem se defender com arco. Não houve luta. Todos os que pertenciam a ti foram presos juntos, embora tivessem fugido para longe. Não escaparam. Ele diz: não houve guerra, não houve resistência. Diante da luta, vocês fugiram. Isso é uma vergonha. Ele diz: eu tive essa visão. Ele disse: eu vi isso. E vocês estão olhando lá para baixo para ver os exércitos. Vocês estão com cara de alegre diante da calamidade. O mal se avizinha. Aí ele diz: portanto, já que eu vi isso, digo, saí da minha frente e deixai-me chorar amargamente. Não fiqueis insistindo em consolar-me pela destruição do meu povo amado. Ele agora fica para baixo, ele diz: olha, não vi socorro. O que eu estou vendo é a destruição do meu povo. E Isaías, como um profeta que sente, que nós já vimos que é uma característica dele, dor do juízo, ele diz: olha, eu sinto muito. Eu não quero ser consolado, porque o meu povo, a minha cidade, vai ser destruída. E o pior é saber que ela não quer o aviso. Aí ele diz assim: porque este dia é um dia de tumulto, de atropelo e de terror da parte do Senhor. O Senhor dos exércitos, no vale da visão, dia de derrubar muros e de clamor que chega aos montes. Ele está falando da guerra. O Senhor levantou esse povo e me deu essa visão para que eu avisasse a vocês. Me revelou isso. Ele diz: Elão tomou a aljava juntamente com os carros e cavaleiros e que descobriu os escudos. Então as nações estão capitaneadas, lideradas. E estão sitiando Jerusalém. Ele diz: os teus mais belos vales estão cheios de carros. E os cavaleiros posicionam-se diante das portas. O mal está vindo, o mundo está desabando, e aquele povo não ouve. Judá ficou sem proteção. Naquele dia, olhaste para as armas da casa do bosque. Ele disse: olha, havia uma casa feita por Salomão, que era uma espécie de, dentre as muitas coisas, de onde tinha as armas. E o povo olhou para as armas que tinha ali para defender a cidade. Isso aqui é nos dias do rei Ezequias. Então, eles fizeram preparativos para se defender. Isaías não vai condenar esses preparativos para a guerra. Mas Isaías vai dizer que eles esqueceram de buscar o único que podia defendê-los.
Eles estão olhando, estão preocupados em manter a defesa, mas eles não estão preocupados em se dobrar diante de Deus e clamar a Deus. O Deus que sempre disse que era o muro em redor. Então ele diz assim: naquele dia olhaste para a casa das árvores do bosque, viste que os muros da cidade de Davi tinham muitas rachaduras. Então eles começaram a preparar o conserto. Armazenaste as águas do açude inferior, para o caso do sítio. Sítio é o nome que se dá ao cercado, uma cidade cercada, uma cidade sitiada. Contaste as casas de Jerusalém e derrubaste as casas para fortalecer os muros. Então esse povo começou a se preparar para a defesa. Fizeste também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho. Mas não olhaste. Aqui está o problema. O problema não é que eles se prepararam para se defender. O problema não é que eles cuidaram de reforçar os muros, cuidaram do abastecimento de água, examinaram a quantidade de armas. O problema não foi esse. O problema está aqui. Mas não olhastes para aquele que o fez, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. O erro de vocês foi esquecerem do Senhor, foi não convidá-lo para ser o general de vocês nessa guerra. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, Yahvé, Sabaoth, vos convidou a chorar e a prantear e a rapar a cabeça e a vestir-se de pano de saco. Ele diz: olha, qual é a atitude que Deus exigiu de vocês? Foi que vocês se mostrassem arrependidos, tristes. Mas o povo está sorrindo. A cidade tem tumulto. Dizem os estudiosos da mente humana que muitas vezes o medo faz a gente rir. A pessoa começa a rir, mas na verdade ela está com medo. E aí ele disse: olha, tapa a cabeça, vestir pano de saco. Eram traços de humilhação. Se aquele povo se humilhar diante de Deus, Isaías diz que Deus vai defendê-los. Ele diz: mas esse povo não ouviu. Olha o que ele diz. Mas pelo contrário, ao invés de te arrepender, de se humilhar, de mostrar atos de penitência, quer dizer, de arrependimento. Penitência não é uma palavra católica, é uma palavra que significa que a pessoa é um penitente, é alguém que se arrependeu e não apenas se arrependeu, mas que demonstrou com ação, com rapar a cabeça, com vestir pano de saco, que ele está realmente arrependido. Ele diz: pelo contrário, houve regozijo e alegria, matança de boi, abate de ovelhas, carne para comer, vinho para beber. E ainda disseram um provérbio: vindes, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ele diz: o que se esperava da cidade era um arrependimento, uma busca ao Senhor. Mas esse povo fez uma festa, como se nada tivesse acontecendo. Fez o contrário do que Deus esperava. Não acreditaram em mim. É como mais ou menos assim: Isaías disse: olha, pessoal, se arrependam. E ele, já que ele está dizendo que nós vamos morrer, então vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. E com isso eles insultaram a Deus, rejeitaram a Deus, cometeram um pecado que não tem perdão. E aí diz assim: mas o Senhor dos Exércitos segredou-me
aos ouvidos, ou seja, me falou em segredo. Certamente esta maldade não será perdoada até a vossa morte, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías diz, olha, eu vi no vale da visão. Vocês estão olhando lá para baixo, estão nos telhados, a cidade está alegre, mas o perigo está lá embaixo. Eu vi a destruição, mas há um socorro. É que nós nos voltemos para Deus. Mas aquele povo não se voltou para Deus. Aquele povo confiou nos muros, nas armas, no abastecimento de água, do poder humano. E esqueceu do Deus de Israel. E eles festejaram. Deus não é contra festas. Mas tudo tem o seu momento. Festejar diante da desgraça é um insulto contra Deus. Celebrar diante de um aviso de juízo é um insulto contra Deus. É a mesma coisa que a gente está pregando num domingo e dizendo, olha, o inferno existe, o inferno está aí, o mundo caminha para o inferno, e uma pessoa se levantar e começar a dançar, e zombar, e dizer, então eu vou beber hoje, então eu vou aproveitar hoje, já que esse pastor está dizendo que eu vou para o inferno, então vamos aproveitar essa vida, pessoal. E aí, diante dessa zombaria, Deus disse, olha, Isaías, não tem jeito para esse povo. Eles vão morrer. Alguma pergunta, pessoal? Ou deu para entender? Pastor, Tranquilo, pastor. Amém. como a gente possa dizer, o que nós estamos vendo hoje? A Bíblia é um livro bem atual. Né? Parabéns, David. Então, vamos lá. Agora, vai entrar uma profecia contra 2 indivíduos. E muita gente fica meio atribulada, porque Isaías, ele geralmente fala para nações, e não para indivíduos. Mas agora tem o Sebna e o Eliaquim. Ele é o mordomo do palácio. Aqui ele vai falar agora para o mordomo, aquele que tem as chaves do palácio e abre. É uma pessoa de muita autoridade. É uma pessoa que chegou a um cargo que é o segundo no reino. Ele só está abaixo do rei. Mas vai ter o Sebna e o Eliaquim. E diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Anda, vai, fala com esse administrador Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe, o que faz aqui? Que parente tens aqui, para que caves aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a tua sepultura? Entalhando na rocha a tua própria morada? Primeira coisa, Deus manda ele falar com esse homem. Esse homem é o mordomo, é o administrador do palácio, mas alguns acham que esse homem é um estrangeiro. Então há uma dupla interpretação.
Alguns acham que ele é israelita, outros acham que ele é um estrangeiro. Inclusive, o autor do livro que eu indiquei acha que ele é um estrangeiro. O Sebna, ele está cavando uma sepultura na rocha. E sepultura, naquela época, na rocha, era para gente que era muito rica. E era para gente que tinha família honrada em Judá. E é possível que esse homem esteja cavando uma sepultura no lugar onde os reis de Israel eram sepultados. Então, o grande problema deste homem aqui vai ser o orgulho, a exaltação. E, possivelmente, esse homem deva ser interpretado como um símbolo dessa nação que se ensoberbeceu. Que não é, mas aparenta ser. E ele diz, olha, Isaías chega, aquele homem está cavando. É claro que não ele, mas os seus empregados. Um túmulo. Se for na rocha, onde os reis eram enterrados, então ele quer ser alguém inesquecível, ele quer gravar a sua história ali. Se ele for estrangeiro, não pode fazer isso. Se ele for de Israel, se ele for de estrangeiro, não pode fazer isso nem sequer numa propriedade dele. Seria um insulto. Mas ele está com uma mania tão grande de grandeza que se ele estiver fazendo na propriedade dele é porque ele quer ser marcado para sempre. E se ele estiver fazendo no lugar onde os reis, que é o que muitos intérpretes veem, esse homem atingiu um orgulho tremendo de dizer, olha, eu vou ser enterrado no lugar onde os maiores de Israel são enterrados. Os reis. E aí o profeta diz, atenção, homem poderoso. E não era qualquer um. O Senhor te agarrará com força e te lançará com violência. Certamente ele te rolará como uma bola e te lançará para um campo aberto. Ele diz, olha, você vai cair da posição que você ficou. E por isso alguns acham que ele será levado para fora de Jerusalém, será exilado pelo rei Ezequias. Mas o que é certo é que esse homem galgou, chegou a uma posição de só ser superado pelo rei. E Deus vai abatê-lo por causa da sua arrogância. Ali morrerás, e para lá irão os teus magníficos carros. Então, muitos interpretam isso aqui como um exílio, que ele vai ser lançado por Ezequias fora de Jerusalém, fora de Israel, e morrerá no exílio. Outros acham que ele está perdendo tudo. Eu te demitirei do teu cargo e serás tirado da tua função. Se exaltou. Mesmo problema do rei da Babilônia. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim. Agora vai haver uma substituição. Filho de Ilquias, e o vestirei com a tua capa e porei o teu cinto nele. Darei a ele o teu governo, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Deus diz, olha, você só se preocupou com você, você se exaltou. O que a gente pode entender, contrastando os dois, é que Sebna só se importava com ele, com engrandecer o seu nome,
e estava deixando o povo na miséria, no sofrimento. E Deus chega e diz, olha, eu vou tirar a roupa que você tem, que mostra que você é uma grande autoridade, e eu vou vestir Eliaquim, eu vou substituir você. Essa é a queda que ele vai ter. Aí, assim, ele será como um pai para os moradores de Jerusalém. Ele será aquilo que você não foi. Eu lhe porei sobre os ombros as chaves da casa de Davi, que vai ser dito lá no Apocalipse. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então, naquela época, esses homens andavam com uma chave enorme. E esse homem era aquele que tinha a autoridade de abrir a porta do palácio para que as pessoas entrassem. Então, quando alguém queria uma audiência com o rei, tinha que falar com esse mordomo. E é por isso que Jesus é visto como aquele que abre e ninguém fecha. Como aquele que fecha e ninguém abre. Como o único que pode nos conduzir à presença do Rei Eterno. Aí Deus diz, eu fixarei num lugar firme, como faz com um prego. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Toda a glória da casa de seu pai será posta sobre ele. A prole e a descendência, todos os objetos menores, desde as bacias até o jarro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme cederá. Será cortado e cairá. E a carga que nele estava se desprenderá, pois o Senhor o disse. Então, aqui, muitos interpretam assim, que o Eliaquim vai agora cuidar do povo de Deus. Essa é a primeira interpretação. Mas que ao longo do tempo, ele vai praticar o que se chama de nepotismo. Diz que ele é como uma estaca, fincada, pregada, e que as pessoas vão colocar ali vasilhas, lanças, que ficarão penduradas nele, e ele aguentará tudo. Mas que um dia ele não aguentará tanto peso e cairá. E alguns acham que ele praticou o nepotismo. O que é isso? É que ele empregou os seus familiares, que ele usou do cargo. Com o passar do tempo, ele foi colocando os seus familiares para trabalharem. E esses familiares foram se pendurando nele, tornando-se um peso tão grande que ele não aguentou. Chegou um momento que ele também seria demitido. Mas eu li muitos textos e vi uma interpretação bem diferente. E eu sou favorável a ela. Diz que esse homem aqui, ele... Por que eu creio nessa? É que o Brod, ele diz, comentário Brod, ele diz o seguinte, que esse homem vai aguentar o peso até que a Babilônia venha e destrua a cidade. Então, existem essas duas interpretações. Uma é que ele vai ser como uma estaca e todas as pessoas da família dele vêm e ele vai empregando, até que chega um momento que ele desaba. E a segunda, como eu creio que Isaías está pregando não para pessoas, mas está usando pessoas para falar para nações ou para o povo de Judá, então eu creio que Sebna é um retrato dessa Judá indiferente.
Dessa Judá que diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Dessa Judá que se elevou, dessa Jerusalém elevada. Mas o Eliaquim é aquele que ainda cuida dos pobres, que ainda socorre, mas que mesmo sendo um prego fincado pelo Senhor, uma estaca, para sustentar estas pessoas, vai chegar um momento que nem mesmo pessoas como Eliaquim serão capazes de impedir o peso do pecado, a queda do Reino do Sul, do Reino de Judá. Eu prefiro essa segunda alternativa. Quando eu li, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei com dificuldade de entender esse texto dentro do seu contexto, tirando ele do contexto. Mas, dentro do contexto, nós estamos vendo que ele está falando literalmente para dois homens. Que um vai ser deposto do seu cargo. E que o outro vai sustentar, mas vai sustentar e vai ter limite essa sustentação. Deu para entender, pessoal? Entendi, pastor. Amém. Então agora ele vai fazer uma profecia contra a Fenícia. Se a gente olhar, a Fenícia tem duas cidades importantes. Tiro, fica bem aqui, na ponta do mar, e Sidom. E nós vamos ver que Jesus, aqui é a Galileia. Jesus andava aqui pela Galileia, e os de Tiro e Sidom. Veio aquela mulher. Elias, ele foi para Sarepta de Sidom. Então, a Fenícia, onde tem a grandiosa cidade de Tiro, eles eram amigos de Israel. Se a gente olhar Irão, rei de Tiro, ele tinha navegação. Os fenícios eram os especialistas, representavam dois poderes. A Fenícia, no mundo antigo, representava o poder do comércio e o poder marítimo. A Fenícia era mais ou menos como Portugal e Espanha na época do descobrimento. Eles moravam junto ao mar e eles dominaram a arte da navegação. E aí, Jair, eu não sei se dá para vocês verem, eu coloquei aqui Tiro, porque tem Tiro bem aqui, ó, embaixo de Fenícia. E aqui do lado eu coloquei a ilha, porque Tiro foi construída, uma parte dela, numa ilha, e tinha uma estrada para lá. Então aqui era uma fortaleza, aqui nesse lugar era uma fortaleza da qual eles se orgulhavam. Então eles viajavam pelo mundo todo até aqui, e eles iam estabelecendo colônias, países, como faziam Portugal e Espanha. Então eles vinham viajando e estabelecendo colônias. E eles transportavam, eles compravam e vendiam toda a produção do Egito, do mundo. Então essa era uma terra de fartura e de riqueza, tanto que nós vamos ver lá em Ezequiel o rei de Tiro. Ele anda no meio das pedras afogueadas.
ou seja, dinheiro, abundância. Na Fenícia, não faltava. Esse povo tinha o comércio e a navegação. Então, eles eram o que a gente podia chamar de os reis dos mares e os reis do comércio. Eles forneciam, se você for ver, o rei de Tiros fornecia coisas do mundo inteiro, macacos, aves, peixes, especiarias para Salomão. Só que agora, Fenícia, ela se orgulhou, ela se exaltou, porque ela era a rainha do comércio, principalmente a sua cidade de Tiro se exaltou. E aí, a Síria vai pegar também a Fenícia, por causa desse pecado de orgulho, de se achar intocável. Aí nós estamos vendo agora que nós estamos lá no extremo norte. Nós vimos lá Edom, e aí agora nós temos aqui Tiro, e aqui, onde ficava a fortaleza. Aí eu coloquei mais aqui. Tá dando para ver aí, Jair Cidêncio? Tranquilo, pastor. Aí vocês estão vendo que aqui tem um corredor que ligava o mar a essa ilha, onde ficava tudo aqui. Então, aí nós estamos vendo aqui a quantidade de barco. Junto com pequenas ilhas. E aqui, algo que ligava eles ao continente. Aqui, eu mostrei que já eles tinham uma espécie de ponte. Né? Era tão desenvolvido o negócio que eles baixavam isso aqui e aí os exércitos passavam. Quando os exércitos passavam, eles subiam a ponte. Então, nós estamos vendo aqui. E aqui, catapultas, pontes. Então, era uma fortaleza. E aqui os navios, que eles tanto se orgulhavam. Os navios que dominavam o comércio. E naquela época, quem dominava o mar, dominava tudo. Não tinha avião. Então, de posse destas informações, nós vamos agora analisar. Pastor, Oi. eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa parte da Fenícia é território que os israelitas não conquistaram? Isso. E aí eles desenvolveram essas duas cidades? Na verdade, incluso na Terra Prometida ou não? Ou era vizinho? não, era vizinho, como está aqui. Ela não faz parte da Terra Prometida, certo? Aqui você vê Israel. Aqui. Aqui nós temos Israel. Na fronteira com Israel, na parte de cima, nós vamos ter a Fenícia. Onde tem, dentro da Fenícia, tem tudo isso aqui, E dentro da Fenícia tem duas cidades muito importantes, que é Tiro e Sidom. Deu para entender, Jair? Ok, pastor. Tranquilo. Então, agora nós vamos ter Tiro e Sidom. Que é um país muito próspero por conta do comércio e da navegação. É por isso, Jair, que no Novo Testamento você vai ver, no Antigo Testamento, Elias indo para Fenícia, para Sarepta, de Sidom. Bem aqui, Porque era fronteira com a Galileia. Né? Aqui é a fronteira da Galileia. E nós vamos ver que no Novo Testamento, Jesus vem aquela mulher Ciro-Fenícia.
né? Vem aquela mulher Ciro-fenícia, que ela vem dessa região aqui e ela vem para a Galileia. Então, agora, depois de todas essas informações, nós vamos ver. Mensagem acerca de Tiro. Ó navios de Tarsis, chorai, porque ela está destruída, a ponto de não haver nela casa nem abrigo. Essa mensagem lhe veio da terra de Chipre. Então, eles estavam navegando e estavam lá em Chipre. Chipre era o nome dado no Antigo Testamento a qualquer ilha. E depois, no Novo Testamento, veio a ser uma ilha onde Barnabé nasceu. Porque aqui, no hebraico, tem terra de Quitim. E aí ele diz o seguinte, qual é o aviso aqui? É que esse povo saiu para descobrir terras novas, para conquistar. E eles chegam a Chipre. E lá, eles recebem uma notícia de que a sua terra, antes considerada inexpugnável, foi destruída. E existem duas maneiras de eles terem essa notícia. Alguns acham que foram os fugitivos que levaram, aqueles que escaparam, outros acham que eles viram um incêndio de longe. Seja como for, esse povo sabia. Moradores do litoral. Então, era um povo que dominava o litoral, como a Espanha e Portugal. Calai-vos, vós, a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Ele diz, todos vocês que se enriqueceram, vocês que moram no litoral, agora tem que ficar em silêncio. A semente de Sior, que era um outro nome para o Egito, para o Nilo, a colheita do Nilo, que são o seu sustento, foram-lhe trazida por grandes águas. Por isso, ela se tornou o mercado das nações. Então, o que acontece? Esse povo pegava toda a colheita superabundante do Nilo, trazia pelo mar, e aí se tornou o celeiro das nações. Quando as pessoas queriam comprar alguma coisa, iam para a Fenícia. Por isso eles estavam riquíssimos. Ó Sidom, envergonha-te, porque o mar falou. Aí é o que a gente chama de personificação, é tratar o mar, né, como se fosse a cidade, e a cidade como se fosse uma mulher mãe. A fortaleza do mar diz, eu não tive dores de parto, nem dei à luz, também não criei meninos, nem eduquei meninos. Ou seja, todos, a maioria, ela perdeu seus filhos. Perdeu os habitantes. Aquela terra rica, agora destruída e sem habitantes, sem filhos. E o profeta usa de forma poética, como se o mar estivesse falando. Aí, assim, quando as notícias de Tiro chegaram ao Egito, e lá forem ouvidas, todos ficarão angustiados. Dirigi-vos a Tarsis e lamentai, moradores do litoral. O profeta está dizendo, lamentem. A destruição é grande. É esta a vossa cidade alegre, fundada em tempos antigos. O povo se orgulhava da antiguidade. E ele diz, cujos pés levavam a conquistar terras distantes. Como eu disse, eles saíam
colonizando, descobrindo novas terras, colocando pessoas ali que estavam debaixo da sua autoridade. Ele diz assim, quem designou isso contra Tiro? Distribuidora de coroas, porque ela colocava pessoas nas colônias que muitas vezes eram reis, cujos mercadores eram príncipes e cujos negociantes eram os mais nobres da terra. Então, o homem pergunta, quem foi capaz de fazer isso com esse povo tão poderoso? E aí o profeta vai dar a resposta. Foi o Senhor dos Exércitos que estabeleceu esse propósito. Para quê? Para abater o orgulho de toda a majestade e para humilhar os nobres da terra. Aquele povo estava possuído de orgulho, riqueza, prata, ouro, pedras preciosas, todo tipo de alimento. Nada lhes faltava. A cada dia descobriam novas terras, colocavam reis. E aí Deus vai e diz, olha, eu vou deixar. A Síria vem e vai humilhar, vai murchar esse peito inflado, vai tirar esse orgulho. E os nobres, essas pessoas tão conhecidas, serão humilhadas. Percorre a tua terra como o Nilo. Assim como o Nilo atravessa todo o Egito, o profeta está chamando os habitantes de Tarsis. Ó filha de Tarsis, já não há mais nada que te segure. Ele diz, olha, vocês não têm mais lugar para morar. Por isso ele vai aconselhar. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ordenou que fossem destruídas as fortalezas de Canaã, que é uma cidade. E disse, ó filha de Sidom, virgem oprimida, nunca mais te alegrarás. A cidade era como uma virgem e queria se prostituir, mas que momentaneamente ela não podia dar vazão aos seus desejos. Aí ele diz assim, levanta-te, atravessa até Chipre. Mesmo assim não terás descanso. Ele está dizendo, olha, dá um conselho para vocês. Passem por toda a cidade de vocês e vejam que não restou nada. Toda a terra. De um lado ao outro, como o Egito atravessa, como o Nilo atravessa o Egito. Não tem onde vocês encontrarem um lugar seguro. Então eu dou um conselho, diz o profeta. Descem para o outro lado do mar e vão para Chipre. E ele diz, mas nem lá vocês estarão seguros. Ele diz assim, vede a terra dos babilônios. Ele vai dar 2 exemplos. Povo que já não existe. A Síria a destinou para as feras do deserto. Levantaram as suas torres de vigia, derrubaram seus palácios e as reduziram a ruínas. Ele está dizendo, olha, vou mostrar a vocês 2 exemplos. Síria e Babilônia. Todas elas estão em ruínas. Ele diz, não há onde se segurar.
Não há ninguém, não há Egito, não há Síria, não há Babilônia. Por enquanto, a Síria vem atacando todo mundo, mas nem ela mesma tem onde se segurar. O profeta está chamando as pessoas a se voltarem para Deus. É como Jair também percebeu, onde o profeta vem denunciando os erros de cada um, o orgulho, a soberba, o ódio das tribos árabes e dos edomitas. Mas o povo de Judá, vê o mal se avizinhando e diz: comamos e bebamos. E aí o profeta diz: tenham cuidado, filhos da Fenícia, porque vocês são grandes, vocês têm dinheiro, vocês têm poder, mas outras nações caíram. Vocês também cairão. Fiquem à vontade para fazer pergunta. Aí ele diz: Tiro ficará esquecida por 70 anos. Lamentai, navios de Tarsis, porque a vossa fortaleza está arruinada. Naquele dia, Tiro ficará esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no final dos 70 anos acontecerá com Tiro o que se diz na canção da prostituta. Ele vai citar a canção que se cantava com uma prostituta. Pega a harpa, percorre a cidade, ó prostituta esquecida. Toca bem, canta muitos cânticos, para que sejas lembrada. Então, Tiro ficou arrasada, sua cidade destruída. Mas Deus diz que é por um tempo. O tempo da vida de um rei. Ninguém sabe se esse tempo é literal, 70 anos. Mas que por um tempo aquela grande cidade, conhecida, vista, cairia no esquecimento. E aí ele diz que ela vai ter que fazer como uma prostituta, que era muito bonita, que era muito requisitada, mas que foi esquecida. E que ela tinha que fazer igual aquela prostituta, levantar, sair cantando, fazendo propaganda, para ver se os antigos clientes lembravam dela. E ele diz que essa Tiro, essa Sidom, a Fenícia, vai ter que fazer como essa prostituta. E aí ele diz que essa cidade, no fim de 70 anos, o Senhor visitará Tiro. Ela voltará à sua atividade de prostituta. Ou seja, os homens vão se lembrar dela. Ela vai voltar. A prostituição aqui é o comércio reunido com a adoração a outros ídolos. E aí ele diz assim: com os reinos da face da terra, principalmente com a corrupção. O seu lucro e ganho de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se economizará nem se guardará. O seu lucro será dado aos que habitam na presença do Senhor, para que comam e bebam e vistam de belas roupas. Como é que isso aqui vai entender? Porque a Bíblia diz que não terás dinheiro de prostituição. Então, essa prostituição aqui não pode ser física, mas era prostituição comercial. Era o tráfico, o ganhar, o meter a mão nas coisas dos outros. Era sempre fazer negócios, enriquecer às custas da miséria de terceiros.
Mas Deus diz que um dia vai voltar para aqueles que o temem. E aí o tempo vai passar. A Babilônia vai destruir a Síria, que vai levar as coisas Fenícia. Os medos e os persas vão destruir a Babilônia. E os medos e os persas vão dar esse dinheiro ao povo de Deus para voltar para a sua terra. E assim vai se cumprir, em parte, esta herança. Aí ele fala agora da consumação. Deixa eu só ver aqui que horas tem. Da consumação. É um juízo agora sobre o mundo. Então vamos entender. Ele foi de forma detalhada, dizendo que a Síria viria e castigaria todas aquelas nações e disse qual era o erro. Disse que Jerusalém era uma cidade frívola, que não levava a sério as coisas de Deus. Disse que a Fenícia era orgulhosa e se jactava da sua nobreza. Diz que Edom e os árabes iriam cair por causa das suas guerras, do seu ódio, dos seus ataques, do seu comércio ilegal. E ele vai dizendo que o reino do norte caiu. Só que agora ele não vai falar mais para uma nação, ele vai falar para a terra. Toda aquela região ela está devastada. A Síria veio e as cidades se tornaram um monte de escombros. Tudo queimado, tudo derrubado, tudo arrasado. Como o Senhor havia predito. E aí vai falar sobre o julgamento no geral, do mundo. Aí ele diz, o julgamento é universal. Atenção, o Senhor arrasa a terra e a devasta. Arruína a sua superfície e dispersa os seus moradores. Então, quando você olhava para todas aquelas terras agora, só via devastação. Ninguém sabia mais de onde era. Os moradores estavam dispersos. O que acontecer ao povo, acontecerá ao sacerdote, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao credor e ao devedor. O juízo será universal. Não vai ser sobre uma camada da sociedade. Vai ser sobre toda a sociedade e sobre toda a terra. E é bem possível que a terra que ele esteja falando aqui seja toda aquela região do Oriente Antigo. Aí ele diz, a terra ficará totalmente devastada e saqueada, pois foi o Senhor quem falou isso. Ele está dizendo, olha, tudo que aconteceu, tudo que a Síria vem fazendo, não é a Síria, é uma ação divina. A terra chora e murcha. O mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus habitantes. Aí ele vai dizer agora o motivo. Ele disse, a terra ficou como uma pessoa que pegou uma lepra. Contaminada, poluída, imunda. E ele diz, quem fez isso com a terra foram os seus próprios habitantes, com seus pecados, pois desobedecem às leis, deturpam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aqui o motivo
pelo qual o Senhor vem agindo. Por isso, a maldição devora a terra, como está lá em Deuteronômio. Como Jair já percebeu, não é uma coisa bairrista. É uma visão bem mais ampla. É uma inclusão. Aí ele diz, os que habitam nela sofrem por sua culpa. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é do povo. Por isso os seus habitantes são queimados e restarão poucos. Quer dizer, olha, pessoal. Aí nós vamos ver a Babilônia levando, a Síria levando, destruição, muita gente morrendo. E quando eles voltam para aquela terra, tem pouca gente. Aí ele diz que por causa desse juízo, a alegria vai embora. O vinho se vai, a videira seca. Todos os que se alegravam gemem. O ressoar dos tamboris parou. O barulho do povo em festa cessou. A Síria veio e arrasou tudo. E a alegria da harpa acabou. Já não bebem vinho ao som das canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Eles agora bebem por causa da dor, por causa do sofrimento. Não mais para se divertir. A cidade de Folias está destruída. Todas as casas estão fechadas, de modo que ninguém pode entrar. Era todo mundo preso. Era como uma cidade fechada. Quem escapou estava debaixo, estava a ferros, ou seja, estava em cadeias. Gritam nas ruas por falta de vinho. Toda a alegria acabou. O prazer da terra já se foi. Então não há mais em nenhum lugar do Oriente Antigo festa. Só destruição. A onda, a tsunami do juízo divino passou por toda aquela terra. E ninguém foi poupado. Assim será na terra entre os povos, como sacudida a oliveira e como apanhar das uvas que caem após a colheita. Aí ele dá dois exemplos. Ele diz, entre os povos, como sacudida a oliveira. Então, quando as pessoas sacudiam a oliveira para cair as olivas, a grande maioria, as que estavam maduras, caíam. Ficavam apenas algumas, que ainda estavam verdes. Poucas. Assim também das uvas. Só aquelas que estavam ali sem utilidade, como hoje para nós, fora do prazo, fora da validade. Então ele está dizendo, olha, quando a Assíria vier, poucas pessoas ficarão na terra. Não apenas na terra de Judá, mas em todo o Oriente Antigo. Isso aconteceu. Aí agora, eles vão cantar. Eles levantarão a voz e cantarão de alegria. Clamarão desde o mar, por causa da majestade do Senhor. Por isso glorificai o Senhor no Oriente e dai glória ao nome do Senhor, Deus de Israel, na região litorânea. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. E é isso. Por que esse povo está cantando? Porque Senaqueribe morreu. Nós já vimos isso. Quando eles tiveram a notícia da morte de Senaqueribe, eles achavam que estava tudo resolvido. Que agora
eles podiam ter paz. E eles estão agora jubilosos, todo mundo agradecendo ao Deus de Israel. Está todo mundo feliz, pensando que a pandemia passou. E ele diz, mas eu digo, diz o profeta, nada sou, nada sou. Ai de mim. Os traidores continuam traindo. Os traidores continuam agindo traiçoeiramente. Ele está dizendo que o povo não mudou. Ele está dizendo, olha, vocês não mudaram. E lá no capítulo 6, ele sai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías está se sentindo com medo, porque ele está no meio desse povo que não muda, que é impenitente. Ele disse, o pavor, a cova e o laço, a cova é morte. Vem sobre ti, ó morador da terra. Ele está dizendo, não imaginem que com a morte de Senaqueribe, a coisa vai parar. Aquele que fugir do grito de pavor cairá na cova, e o que sair da cova será preso pelo laço, porque as janelas do alto se abrirão e os fundamentos da terra tremem. Então ele pensa agora no dilúvio. Ele diz, o juízo de Deus é como um dilúvio que vem e que ninguém vai escapar. Ele diz, a terra será toda devastada, está toda destruída, está totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado e balança como rede de dormir. O seu pecado torna-se um peso sobre ela. Ela cai e nunca mais se levantará. Ele está dizendo, olha, pessoal, o dilúvio, o juízo vem como um dilúvio. E a terra está semelhante a um bêbado. E vai cambaleando, cambaleando, até que caia. E ele diz, e nunca mais esse povo se levantará. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa falar aos nossos corações. Que Deus nos dê ouvidos. E que Deus amplie as nossas visões. Enlargueça os nossos horizontes. E nos faça pessoas que conseguem compreender o agir de Deus. E que nos dê sensibilidade, como deu a Isaías. E que nos dê graça para vivermos nessa sociedade que cambaleia como um bêbado, que caminha apressadamente para a destruição, que não ouve os gritos dos profetas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Boa noite a todos.